Olá, bem-vindos a mais um Entre Mentes, o podcast de saúde mental do portal Drauzio Varela. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre um transtorno de aprendizagem específico, né? No último programa a gente falou sobre transtornos de aprendizagem geral e hoje a gente vai falar sobre a dislexia, que talvez seja um dos mais conhecidos, né? Mas apesar de ser o mais conhecido, não significa que as pessoas tenham uma ideia correta do que é esse transtorno, né? Em geral, a gente tem uma ideia um pouco vaga de que tem a ver com escrever errado, trocar letras quando vai ler uma palavra, tanto que é um daqueles transtornos que a gente às vezes até usa no meio de uma conversa, né? Manda uma mensagem no WhatsApp escrito errado e diz, né, desculpa porque eu sou disléxico, alguma coisa assim. Então a gente vai tentar entender um pouco mais, né, o que tem de verdade nisso, né, nessa ideia que a gente tem da dislexia, com a Renata Haddad, que é pedagoga e neuroeducadora, mestranda em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado pela presença. Obrigada pela oportunidade. Renata, a gente avisou, né, para o pessoal que era uma entrevista com uma educadora, né? Mas o pessoal pergunta, né, sobre as mais diferentes perspectivas. Então, é legal, de qualquer forma, dar uma ideia do que é esse distúrbio primeiro, né? Para dar um contexto geral, né? Quando a gente vai ler sobre, a gente vê umas definições que confundem um pouco, porque elas são muito parecidas. Assim, falar, a pessoa tem dificuldade em identificar palavras ao ler, mas também ao escrever, e às vezes alguma coisa com a fala. Então, queria um panorama geral para a gente começar a entender o que é dislexia. Certo. A dislexia, ela é um problema genético, é um transtorno genético e hereditário. Uhum. Tudo leva à linguagem. Uhum. Então, ela é caracterizada pela dificuldade de decodificar as palavras, né? E os sons das palavras. Sim. Então, é mais ou menos isso. Ela compromete a capacidade de compreender o que a gente lê, né? Muitas vezes também do que a gente escreve, certo? Então, é mais ou menos isso. Então, é um problema de linguagem falada e escrita. Tem uma dúvida que surgiu e era minha também, né? Sim. A gente sabe, assim, se a pessoa que tem esse problema, ela de fato vê as palavras trocadas? Ou é algo que acontece depois que ela visualiza e é uma coisa mais do cérebro? Então, é um problema do cérebro mesmo, né? É de decodificar dentro do nosso cérebro, tem alguma coisa do cérebro da pessoa que tem a dislexia que não funciona direito, que não funciona como deveria. Sim. Então, aí ele tem uma dificuldade em decodificar tudo que ele vê, principalmente as palavras, né? Sim. Do ponto de vista de uma educadora, né? Como que a gente reconhece isso, né? Eu vejo muito em um público infantil, né? Os materiais que a gente encontra são bem relacionados a eles. Como que a gente começa a perceber que existe algo nesse sentido? A idade principal é na alfabetização. Então, a gente começa a perceber, nós como educadores, começamos a perceber que a criança não consegue ligar a letra ao som dela. Então, não consegue identificar o A, o B, o C. Não consegue entender que o B mais o A dá Bá, certo? Então, ele não tem um entendimento do texto. Então, é a partir daí que a gente começa a perceber que a criança tem alguma coisa que não está correndo bem. Então, chama a nossa atenção. E aí, a gente começa... não é o educador que dá o diagnóstico, né? Mas aí a gente já começa a identificar para encaminhá-los. Esse não entender, né, a junção das letras, como que ela se dá, assim? Então, a criança lê B com A, mas quando ela vai falar, ela fala outra coisa? É isso? Ela não consegue entender que o B mais o A dá o Bá. Muitas vezes a gente precisa de outros métodos de alfabetização que não sejam os métodos tradicionais para a gente conseguir alfabetizar a criança. Então, a gente tem que usar, às vezes, o som. Né? O método fonético é muito mais fácil. Então, você tem que ver o B. Como é que sai da sua boca, né? O som, como é que entra no ouvido dessa criança? É o B mais o A. Então, dá Bá. Porque isso, para muitas crianças, é natural. Sim, sim. Né? Então, aos poucos, a gente vai mostrando as palavras, as letras para as crianças e elas vão juntando. E para as crianças disléxicas, as coisas não são tão fáceis assim. Sim. Não são tão naturais assim. Aí, então, uma alternativa que não é simplesmente ler um signo que significa um som. Não. Tem que achar umas alternativas. Exatamente. Aí, o método fonético é o melhor método para alfabetizar uma criança disléxica. Renata, então o problema a gente só consegue começar a detectar quando começa a ter uma alfabetização
então, ou existe alguma outra coisa que pode ser antes, um indício de que aquilo poderá se desenvolver e ficar mais claro quando começar a alfabetizar? Talvez a ausência da fala, né? Ou a fala, não que não fale, mas que demore para falar. Então, isso pode causar, liga um botãozinho, né? De atenção pra gente. Olha, essa criança demorou para falar, essa criança não entende direito as coisas que eu falo. Ela não entende, se eu peço para ela fazer várias coisas ao mesmo tempo, ela não vai entender. Então, abre a porta e pega um copo de água. Às vezes ela não entende, ela para abre a porta. Depois ela não lembra. Entendi. Então, são indícios, não que toda criança que acontece isso vai ser disléxica, porque existem também outros milhões de transtornos de aprendizagem por aí. Sim. Porém, é pra gente ficar atento. E quando começa a ter um esclarecimento um pouco maior, que é nessa fase em que está tendo um aprendizado mais de letras mesmo, uma vida escolar, como que esse transtorno se relaciona na parte de escrita, né? Necessariamente existe uma dificuldade? Não necessariamente. Existem os disléxicos, vários tipos de disléxicos, né? Porém, o mais comum é o disléxico que tem as duas questões, a de escrever, a de leitura e a de escrita. Então, aí, a maioria deles é assim que funciona. E aí, é uma coisa decorrente da outra. Como ela tem uma dificuldade de ler, ela também tem dificuldade de escrever, ou são coisas que correm independentemente? Não, elas têm sim. O cérebro lá dentro tem todo um mecanismo, né, que funciona. Mas, assim, é muito heterogêneo. Então, a gente vai ver dezenas de casos e dezenas de casos diferentes. Entendeu? Então, um tem mais problema aqui, outro tem mais problema ali. Mas, em geral, a gente diz isso, entendeu? Que é um problema de escrita e leitura. Esses são os você falou que cada caso é um pouquinho diferente um do outro, é porque são esses tipos que existem, né? Exatamente. Existem categorias assim ou não? Não. É uma coisa mais assim, esse é um... Existem as categorias, só que o que acontece, além das categorias, existem também os graus, né? Então, eu tenho o grau leve, o grau moderado e o grau severo, né? No grau leve, a criança provavelmente vai ter uma vida, se ela bem tratada, ela vai ter uma vida praticamente normal, não vão nem perceber a questão que ela tem quando ela crescer. O moderado e o outro ainda não, ainda pode ser que aumente o problema dela durante a vida toda. Essa diferenciação, assim, do grau tem algo a ver com... às vezes a criança só tem uma dificuldade com determinada letra e determinado fonema, é algo assim? E quanto mais, pior ou não? Não, a gente tem que prestar atenção o que é dificuldade de aprendizagem e o que é transtorno de aprendizagem. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? Então, o transtorno de aprendizagem é um problema neurobiológico, né? O problema de aprendizagem, eu posso ter um problema de matemática, você pode ter um problema de português, em uma outra palavra, decodificar uma outra sílaba, porém não é um problema neurobiológico, não acontece nada dentro do cérebro de diferente, entendeu? Legal. É isso. Geralmente, o caminho que se tem, assim, com uma criança é ser identificado primeiro na escola e aí isso é levado aos pais? Ou os pais em casa começam a perceber também? É difícil os pais perceberem. Começa mesmo na escola. O primeiro... Por isso que os professores têm que estar bem preparados e saber de todos os transtornos, de todas as dificuldades. Porque a primeira questão é na escola mesmo que a gente começa a perceber. É o professor que percebe pelos pares. Então, pelas crianças da mesma idade, que o aluno tem alguma dificuldade em alguma parte do aprendizado. E, em geral, como que é a vida desse aluno, né, Renata? Imagino que desse problema, que é uma coisa muito específica, né? Possam decorrer outros aí com problemas emocionais, né? Em geral, o que acontece? Então, muitas vezes o disléxico não diagnosticado, ele começa... aquela criança que você fala assim, nossa, como ela é desinteressada, né? Como ela é folgada, ela não quer fazer nada. Mas não é, né? Então, aí tem um problema de bullying na escola, né? Tem um problema que aí a criança não quer mais ir para a escola, um problema de autoestima. Por quê? Porque ele não consegue aprender. Né? E o professor, se ele não consegue perceber essa dificuldade, aí é difícil da criança, então ela vai ter déficits até ela crescer, até alguém diagnosticar. E isso causa um transtorno para a criança, né? E para a família, porque a autoestima dela fica baixa, né? E outra série de problemas, até depressão, né? Com crianças mais velhas pode acontecer, porque não entendem como ela pensa, né? E aí a criança vai ficando desmotivada. Como que você vê hoje em dia, assim? É uma pergunta que eu faço, mas que eu sempre, né, pontuo. A gente sabe que o Brasil é muito diferente, né? Mas, em geral, como você é da área, né? Como que você enxerga o conhecimento de profissionais da educação em relação a esse problema? Na educação é fraco. Tem poucos profissionais competentes para
ficar atentos à dislexia. Então, é muito fácil hoje a gente rotular, né? Então, a gente fala, esse aí não aprende, né? Então, assim, lógico, existem profissionais e profissionais, claro, né? Existem profissionais muito competentes, que correm atrás, né, do conhecimento, mas, assim, por exemplo, a faculdade, o curso de pedagogia, não dá esse conhecimento para o professor. Sim. Né? Para mim, isso é um déficit muito grande. Né? Ele só ensina, você só ensina para crianças que não têm transtornos nenhum, que não têm problemas nenhum. Sim. E aquelas crianças que hoje a gente vê que é muito grande a porcentagem de crianças assim dentro da sala de aula. Sim. Né? E eles não estão preparados para enxergar, para perceber. Então, muitos rotulam e deixam, não vai aprender mesmo? Deixa lá no canto. Pode acontecer. E aí, começando a orientar, né, o universo dos educadores, né? Qual que seria o correto, né, ao reconhecer alguma possibilidade de que há um caso de dislexia? Então, a gente tem que... É muito importante o educador ter consciência de que a gente não pode diagnosticar. A gente não tem esse poder. O que a gente faz é encaminhar. Então, vamos encaminhar para uma fono. Então, a gente chama a família, fala, olha, tá acontecendo algumas coisas, eu quero um atendimento especializado. Então, vamos procurar um especialista, vamos procurar uma fonoaudióloga, um neurologista, né? Porque só eles podem dar esse diagnóstico. Às vezes, a gente nem fala qual é a nossa ideia. Sim. Né? É porque eu acho que tem dislexia. Não, a gente não pode achar nada. Né? A gente tá lá pra gente identificar e encaminhar. Né? E lá o profissional faz, porque o que muitas vezes acontece é que a família, ela se assusta e aí a gente perde a família. Sim. Né? Aí a família não quero, não é... Não, o problema é o professor, certo? Então, a gente tenta diminuir isso, fazendo com que a gente chame a família e mande para algum lugar mais especializado. Até essa parte, então, exige uma sutileza, né, de como abordar. Com certeza. Não simplesmente ter um problema e vai ver. Exatamente. Porque a gente tem que ver que a gente lida com a filha daquela família, né? Que é o bem mais precioso deles. Então, a gente precisa tomar muito cuidado como falar para a gente não perder essa família. Sim. Né? E aí, para tentar ajudar mesmo a criança. Sim. E, Renata, pelo que eu vi, o tratamento envolve muitos profissionais diferentes, né? Mas você já mencionou, né? A fono é uma coisa muito importante, né? Eu queria que você desse uma geral, né? Quais são os profissionais, né? Como é feito esse tratamento quando se tem um diagnóstico? Qual que é o papel de cada um deles, né? Então, a dislexia, ela não tem cura. Ainda não se conhece a cura para dislexia, né? O tratamento, ele exige muitos especialistas. Então, é um tratamento multidisciplinar, que passa pelo neurologista, passa pela fonoaudióloga e, às vezes, passa também por uma psicopedagoga. Então, se a criança tem uma dificuldade, além do transtorno, apresenta uma dificuldade de aprendizagem também, uma psicopedagoga é importante. O psicólogo, muitas vezes, porque a criança, como eu falei anteriormente, pode ter autoestima baixa, pode estar sofrendo alguma coisa, alguma depressão. Então, o psicólogo também é muito importante. E, Renata, na última vez que a gente gravou, foi sobre distúrbios de aprendizagem, também de uma forma mais geral. E aí eu comentei com as entrevistadas que ela... Vendo sobre casos nos Estados Unidos, era muito natural para eles, assim, essa criança entrou no programa de aprendizagem especial, ou um acompanhamento especial, né? Que ela falou que chamava IDEA, que é uma coisa que parece bem disseminada nos Estados Unidos, né? Sim. Aqui, como que se dá, né? Uma criança que tem, mesmo que ela tenha esse acompanhamento, como que vai ser o acompanhamento dela na parte da aprendizagem, né? Existem escolas que têm isso já montado? Como que vai ser o aprendizado dela, né? A criança, o aluno que ele é considerado disléxico, que tem um laudo, né, de dislexia, ele pode... acontecem algumas coisas diferentes com ele dentro da classe, da sala de aula da escola. Então, ele tem provas específicas que ele faz. Então, o fonoaudiólogo pode indicar para o professor, para a escola, qual é a melhor forma de avaliar esse aluno. Existem escolas que aceitam. Existem outras escolas que não. Então, porque é meio que uma interferência no como ela ensina. Isso, como é o currículo, né? Então, assim, isso muito depende da escola e depende do profissional. Né? Existem profissionais que estão muito preocupados com a criança e quer que ela aprenda. Sim. Outros... Como eu falei também, existem várias realidades no Brasil. Então, existem escolas onde tem 30 crianças dentro da sala de aula, com ninguém para ajudar, a professora sozinha, e com casos de vários transtornos de aprendizagem, vários distúrbios. Então, não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Sim. Né? Mas aí necessita da ajuda, né, de um estagiário, de alguém que possa
Porque o que acontece? O aluno disléxico, ele aprende de forma diferente, né? Isso não interfere nada na inteligência dele. Sim. Ele não é menos inteligente do que ninguém. Sim. Porém, ele aprende de uma maneira diferente. E, às vezes, a professora não dá tempo dela ensinar para essa criança de uma maneira diferente. Ela tem todos os outros para ensinar. Então, é complicado. Como você mencionou que existem escolas que lidam de jeitos diferentes, né? Com, assim, outros profissionais intervindo ali, né? Pensando nos pais e no impacto que pode ter, eu acho, se você tem um problema na infância de aprendizado para sua vida futura inteira, né? Vale a pena procurar até mudar de escola para uma que seja um pouco mais aberta a ter um atendimento mais personalizado? Assim? Sim, é muito importante. A gente sabe que não é fácil, né? Tudo exige um custo, muitas vezes, né? Porém, às vezes existem escolas que têm menos alunos na sala de aula, né? Que é mais individualizado o atendimento. Então, é importante. Mas o que é mais importante de tudo é a intervenção. Né? E a intervenção com o fonoaudiólogo, com o psicólogo, com o psicopedagogo. O que acontece muito é que a criança tem o diagnóstico e ninguém faz nada para melhorar. Sim. E a intervenção precoce é muito importante. Então, quanto mais cedo a gente descobrir a dislexia, mais fácil é da gente conseguir que os danos para a vida dessa pessoa sejam menores, né? Sim. Diminuir os danos. Sim. Renata, entrando então, que tem justamente a ver com as primeiras perguntas que a gente tem do nosso público, né? Sempre tem um tema que aparece com muito mais recorrência, assim, naquele tema que a gente pediu, né? Nesse caso, a maioria das perguntas que teve é em adultos. E aí você percebe que tem muita gente que acha que pode ter e que não foi diagnosticado na infância, né? Então, tem algumas que a gente separou, mas só para dar uma ideia do tipo de, né, como elas expressam isso, né? A Evelyn 803. Diagnosticar dislexia em adultos é possível? Tem alguma dica para melhorar a qualidade de vida desses adultos? Ou seja, realmente a pessoa talvez sinta que teve a vida prejudicada por isso, né? A Luciana dos Santos Oliveira, como diagnosticar, como tratar. Carlos Agreda, como identificar e diagnosticar. E aí tem uma que eu separei aqui, que ela parece que tem também a ver com uma experiência de vida da pessoa, né? Que é o Ricardo F. Paula. Fale também de adultos. Adultos percebem que podem ter isso, ser aquilo. Às vezes procuram ajuda médica, mas se deparam com você viveu até aqui assim, pra que mudar? Ou seja, dá muita impressão que ele realmente fala, acho que eu posso ter tido isso aí e agora eu sinto umas dificuldades. Acho que pode sentir até hoje, né? A pessoa pode estudar até quando ela quiser na vida, né? Sim. Isso acontece, né? Você percebe que tem muitos adultos que não foram diagnosticados? Sim, muitas vezes acontece o quê? Acontece que você leva o seu filho, né, um especialista, e você descobre que você tem o mesmo problema do seu filho. Mesmo porque é um problema genético, a dislexia, por exemplo. Sim. Então, o que acontece? Sim, os adultos podem ter. Pode ter um problema que durante toda a vida você passou meio que aquela, como eu falei antes, que não gosta muito de estudar, né? Que não tem vontade de ir para a escola, aquele folgado. Sim. Pode acontecer, né? E a maioria dos disléxicos tem isso primeiro. Então, não, esse não quer estudar. Sim. Né? Então, é uma coisa que passou pela vida toda, passou pela adolescência dessa pessoa e chegou na parte adulta. O que acontece é que o adulto, normalmente, ele já sabe a área que ele tem mais facilidade. Sim. Então, aí ele vai para essa área, Sim. Naturalmente, ele escolhe uma área que ele tem mais facilidade. Sim. Por isso, muitas vezes, quando ele fica adulto, diminui os sintomas. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha. E também é a mesma coisa de criança. Existem vários graus. Sim. Então, podem ter o leve, que muitos devem ter e a gente nunca vai saber. Sim. Né? Sim. E os mais severos, os moderados, que aí tem um problema mais sério. Mas o tratamento sempre é importante. Sim. Então, não importa que idade. Eu acho muito importante para a gente melhorar a qualidade de vida. Sim. Né? Eu acho que sempre a gente tem que ir atrás para a gente saber o que tem e fazer um tratamento adequado. Sim. Tem umas perguntas que tem a ver com o tratamento. E aí, eu até fiquei um pouco em dúvida, porque quando é uma criança na vida escolar, isso acho que é mais presente, né? Porque ela todo dia vai na escola e tem aquela dificuldade, né? E como você falou, quando você é adulto, não conseguiu passar da vida escolar do jeito que foi, conseguiu, e aí
aí escolhe as partes que tem mais facilidade. Mas imagino que isso incomode a pessoa, né? Mesmo quando ela é adulta, porque se ela tem uma dificuldade para ler, por exemplo, gostaria de ler mais, né? E aí no adulto, o que difere, né? Existe alguma coisa, uma dica que a gente pode dar do que ela deve procurar na parte de tratamento? Então, é sempre o fonoaudiólogo, né? Então, a terapia fonoaudiológica é a principal. Sim. Né? A partir daí é que você vai até o fonoaudiólogo e ele que vai te dar o norte. Ele vai falar, olha, vamos por aqui, vamos por ali. Essa terapia é melhor para você, aquela terapia é melhor para você. Então, é o fonoaudiólogo que vai te indicar tudo. E eu acho muito importante o neurologista estar também nessa, né? Mas eu indico para a pessoa que acha que tem algum transtorno de aprendizagem, que já é adulto, procura um fonoaudiólogo. Legal. Né? E explica, conta o que está acontecendo, o que sempre aconteceu. E aí ele pode te dar um norte para ver para onde a gente pode ir. Legal. Né? Renata, você acha que fono também serviria aqui para o Doug Conra? Tem alguma forma de melhorar a escrita? Tenho muita dificuldade na escrita. Nunca consegui gravar letras de músicas. Leitura também é muito difícil. Na parte de escrita... Sim, a fono também. Ela faz tratamentos, ela faz intervenções de leitura e escrita também. Não tem... Porque a ideia de fono, às vezes, a gente acha que só tem a ver com fala, com sons. Não. Não, também com a escrita. É muito importante. Legal. Renata, agora bem a sua área, né? Ajuda em sala de aula, né? Como identificar e ajudar uma criança com dislexia em sala de aula? Acho que a gente falou um pouquinho aqui, né? Mas acho que se você puder dar uma dica em itens, assim, que a pessoa precisa prestar atenção, né? Um professor. A questão da memorização, né? Então, se aquela criança, mesmo pequena, não precisa estar na alfabetização, mas ainda está na educação infantil, você começa a perceber que ela tem dificuldade em memorizar. Então, às vezes, até cores, né? Até nomes. A criança disléxica, por natureza, ela não se interessa muito também por letras. Então, como ela não é uma coisa que não agrada, ela tem dificuldade, ela procura evitar. Então, procurar sempre perceber isso. Isso na educação infantil. Na criança na alfabetização, como eu já falei, então, aquela criança que não consegue memorizar, então, o A, B, C, D... a criança tem dificuldade em entender que o B mais A dá Bá, né? Não se interessa também por histórias. Então, vamos contar uma história. Não se interessa por livros. São coisas sutis, né? Que a gente começa a perceber que tem alguma coisa diferente nessa criança. Legal. A Jerusa Moretti perguntou, né? Em algum momento a criança com dislexia vai conseguir ter fluência na leitura? Sim, isso foi o que eu falei também. Depende, cada caso é um caso, depende do grau dessa dislexia. Porém, com a intervenção precoce, então, quanto mais cedo a gente descobrir e começar o tratamento, a intervenção, tende a criança a ter uma vida normal. Sim. Sem nenhum outro problema. Isso é importante a gente falar, né? Que a intervenção precoce é muito, muito importante. Legal. Renata, a Marina Freitas, 2008... a gente falou um pouquinho, né? Mas não é uma dúvida, mas uma preocupação. Como ajudar o aluno disléxico a recuperar sua autoestima? Pelo que a gente conversou, imagino que o psicólogo tenha bastante importância nisso, mas do ponto de vista da educação, acho que existe algo, né, que pode ser feito em relação à turma inteira, por exemplo? Sim, e o que a gente tem que fazer? A gente costuma fortalecer, então, os vínculos, né? Então, aquela criança que tem algum problema, que seja dislexia, por exemplo... a gente não pode olhar só que ela tem esse problema. Então, vamos olhar o outro lado? Sim. Vamos olhar as coisas boas que ela tem? Né? Vamos fazer um elogio para essa criança? Vamos, quando ela fizer alguma coisa boa, expor para a sala? Né? Então, ela tem uma dificuldade na leitura, mas na matemática ela é ótima. Pode acontecer, sim, pode. Então, vamos colocar em evidência para a turma a matemática? Então, isso vai ajudando a criança a construir, a aumentar a autoestima. Ela vai estar vendo... Tudo bem, dificuldade todo mundo tem. Claro. Né? Então, é isso que a gente tem que mostrar. Que ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma dificuldade, mas é muito importante o elogio, né? A gente falar o que tem de bom. Porque, normalmente, a gente só olha o que tem de ruim, né? Porque ela não fala, porque ela não lê, porque ela não conversa. Não, vamos ver o que ela faz de bom primeiro, para depois a gente comentar o que, né? O que não faz. Renata, a Vânia Galastri Entini perguntou: trocar a ordem de números ao vê-los e transcrevê-los é um tipo de dislexia? É a discalculia, é um outro nome, né? É também um transtorno de aprendizagem que também
bastante criança tem, bastante pessoas têm, porém é um outro nome, a gente dá de discalculia. É um problema na matemática, sim, existe bastante. Normalmente não tem problema de dislexia, não tem nada a ver com as letras, porém com os números tem muita dificuldade. É aquilo, lembrando, não é uma dificuldade na matemática, né? É um problema neurobiológico que acontece. Então, não consegue entender que o número 4 quer dizer a quantidade 4, né? Não consegue entender que 2 mais 2 dá 4, mas não por uma dificuldade, mas uma coisa a mais mesmo. Sim. Né? Um problema neurobiológico mesmo. Uma identificação do símbolo, que é aquele que representa... Isso, legal o símbolo, a quantidade, aquilo que significa. Renata, tem uma que eu gosto sempre de fazer, e a Ana Abate 35 perguntou. Quais são os serviços públicos ou de baixo custo que podemos encaminhar crianças e adultos com suspeita de dislexia? Existe uma oferta assim de serviços para esse público no SUS? Então, tem os CAPCIs, né? Os CAPCIs, eles têm o fonoaudiólogo, eles têm os especialistas, porém, não é o que eu falo para você, é o ideal, né? Mas eu acho que já dá pra gente ter uma ideia do que fazer com essa criança, de como trabalhar. Muitas vezes, em casa também a gente consegue, lógico que não é o ideal, né? Mas a gente consegue também em casa ajudar essa criança. Então, eu indico os CAPCIs. E tem um acompanhamento de um fonoaudiólogo, dá mesmo para os pais aprenderem também como ajudar em casa? Ah, sim. Os pais e os educadores também, né? É o que eu falo, a gente tem que falar a mesma língua, né? O tratamento tem que ser feito em casa, na escola e com o terapeuta. Porque senão, se cada um dizer uma coisa, é complicado, né? Aí a criança vai ficar perdida. Então, muito mais... os tratamentos são muito mais eficazes com esses 3 juntos. A escola, a família e o terapeuta. Renata, e uma mensagem final, que a Denise Ali02 perguntou, que ela falou, sou fonoaudióloga e gostaria muito de ouvir o doutor falar que, após o diagnóstico, o tratamento é feito conosco. Imagino que haja um encaminhamento errado muitas vezes, né? Sim, eu falei bastante hoje, né? Tá feliz, porque sim o fonoaudiólogo, o principal terapeuta, né, que trabalha com isso. E quanto tempo demora, assim, um tratamento? Existe isso? Não tem uma base, né? É um tratamento persistente, duradouro, né? Mas a gente não tem, 6 meses resolve, 1 ano resolve, não. Mas é bem duradouro. Não é uma coisa assim, eu vou lá e em 1 ano resolvo. É muito difícil isso acontecer. Um acompanhamento tem que ir preparado para um acompanhamento longo. Longo, exatamente. Longo e trabalhoso, não é fácil, né? Muitas vezes a gente quer desistir, muitas vezes a gente fala, não vai resolver, não, mas vai. Tem a paciência, a persistência que ele resolve. Às vezes demora, mas ele resolve. Muito obrigado, Renata, por ter participado aqui. Tem alguma mensagem que eu sempre peço para a pessoa, né? Talvez a gente não tenha abordado aqui algo que você considere importante a gente falar para esse público. Eu acho que a gente tem que ficar sempre atento aos nossos filhos, aos nossos alunos, né? E estar disposto a ajudá-los. Não tenha medo. É difícil, mas a gente consegue. Juntos, nós somos mais fortes, com certeza. Obrigado, Renata. Esse foi mais um Entre Mentes, né? Obrigado a todo mundo que mandou perguntas, né? A gente teve mais de quase 120 comentários, mais de 1.200 likes lá no Instagram, que é onde a gente tem colocado as chamadas para pergunta, né? A gente coloca o tema para as pessoas mandarem suas dúvidas. E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, né? É sempre importante a gente dar uma lidinha lá no textinho que a gente coloca quando a gente posta, né? Pedindo perguntas, porque nesse caso, por exemplo, a gente entrevistou uma pedagoga, né? Então é legal que as perguntas tenham mais a ver com algo que um pedagogo possa responder. Algumas a gente acabou não fazendo aqui porque tinham mais a ver com a parte médica da dislexia, né? Quando a gente fizer uma entrevista sobre dislexia com um neuro, alguma coisa assim, aí a gente pode respondê-las, mas é legal sempre ficar atento pra gente mandar perguntas que tenham a ver mais com a sua, com chance de ser escolhida pra gente poder responder aqui. Obrigado, até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.